Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está no ar na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos aproveitar mais o tempo, sem aquele comentário inicial, porque hoje temos dois convidados que representam aqui lados opostos. Um contrário ao impeachment e também que defendeu e acabou de deixar recentemente o governo do estado do Rio Grande do Norte, do Partido dos Trabalhadores, que é o vereador Fernando Lucena. E o outro, que é o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, hoje atuante como jornalista e membro do PSD, que é o partido do governador Robson Faria, ele que tem posição favorável ao impeachment e também participa de maneira a apoiar o governo do Robson Faria. Então, com ambos, vamos conversar hoje no nosso Boa Tarde, Cidadão. Mas antes, eu quero lembrar a você que nos acompanha a respeito da nossa Drogaria Saúde. A Drogaria Saúde tem sempre uma promoção muito bacana para você. Fique ligado na Drogaria Saúde, porque na área de medicamentos, perfumarias, você liga, pede um desconto e tem sempre uma Drogaria Saúde pertinho de você. Jiqui, Pirangi, Nova Parnamirim, Candelária, Cidade Satélite, Bairro Nordeste e também no Alecrim. Fique atento a essas promoções da Drogaria Saúde, dá uma ligadinha para lá no 3232-3000, né? Você liga, chega rapidinho, é logo ali e é daqui a Drogaria Saúde. Eu vou dar boa tarde ao nosso primeiro convidado de hoje. Fizemos aqui o sorteio, qual seria a ordem, né, dos convidados, e vamos conversar primeiramente com o ex-deputado Ney Lopes de Souza. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão, ex-deputado. Boa tarde, Robson. Boa tarde ao telespectador. Ney Lopes de Souza é favorável ao impeachment. Por quê? Robson, eu acho que o país vive um momento tremendamente difícil, não apenas na economia, mas na política, numa situação que se agrava dia a dia. E o impeachment é um instituto constitucional. Ele nasceu na Inglaterra no século XIII e quando nasceu na Inglaterra era só para julgar crimes. Legisladores ou administradores que cometessem crime. Depois foi incorporado nos Estados Unidos com outra conotação, que é um instituto político. Ou seja, se um governo perde uma sustentação política, os legisladores podem afastar esse governo em nome do interesse público. Mas no caso do Brasil, por exemplo, aqueles que defendem que não haja o impeachment, aqueles que são favoráveis, por exemplo, à presença da presidente no poder, eles argumentam que o instituto do impeachment, né, é legal, está na Constituição, mas na verdade não quando não há um crime de responsabilidade, quando isso não é caracterizado, no caso específico, segundo a argumentação dos que pretendem defender a permanência da presidente, e que isso não atingiria a presidente, portanto, nesse aspecto seria golpe. Olha, com muita tranquilidade, sem acirramento, mas numa visão jurídico-constitucional, é preciso separar as coisas. Realmente a Constituição diz que exige crime de responsabilidade, diz no artigo 85, isso é verdade. Mas no artigo 86 da Constituição separa a infração penal, o crime, do crime de responsabilidade. Então o crime de responsabilidade, ele necessariamente não precisa ter dolo. Uma pessoa, por exemplo, que administrando mostra-se negligente, imprudente, omissa, pode caracterizar um crime de responsabilidade culposo, não é doloso. Por exemplo, a presidente Dilma, ninguém está dizendo que ela roubou, ninguém está dizendo que ela é acusada de corrupção. Não existe essa acusação. Mas houve uma maquiagem no orçamento do país para mostrar um desenvolvimento que não existia, que milhares de pais de família estão desempregados, a economia degringolou. Então isso é uma forma de crime de responsabilidade culposo por negligência, por imprudência do governante. E isso está na Constituição. O governo afirma, ex-deputado Ney Lopes, que daqui a pouco vamos conversar com o Fernando Lucena, do Partido dos Trabalhadores, fazendo também um contraponto em relação a todas essas questões. Os que defendem o governo argumentam que, na verdade, já teria sido sanado essa questão que é chamada de pedalada fiscal. E que, mesmo assim, isso também foi praticado por outros governos e também pelo próprio vice-presidente Michel Temer, que, se vier a se aprovar o impeachment, pode vir a assumir o país. Olha, essa é uma questão política.
O impeachment é um instituto político-jurídico, tem balizamento jurídico, mas é político. Se o Congresso entender que o desrespeito ao orçamento ou certas atitudes do governo que protegeram a impunidade, como vários auxiliares envolvidos em atos de corrupção, como Berenice Guerra, o próprio Severo, todos eles na administração atual, e não houve nenhuma ação do governo, os legisladores podem entender que isso justifica uma omissão da presidente e, consequentemente, um crime de responsabilidade por omissão. Então, mas na peça jurídica do impeachment não consta esses termos, consta somente a questão da pedalada. A pedalada fiscal é o desvio do orçamento. Isso daí é uma coisa caracterizada. Apenas, eu conheço o advogado-geral da União, foi meu colega, é um homem brilhante, está cumprindo o papel dele de advogado, eu respeito, mas com devido respeito eu discordo quando ele diz: onde está o dolo da presidente Dilma? Não precisa de dolo. Onde é que a Constituição exige dolo? Crime de responsabilidade, só há uma hipótese da exigência de dolo de intenção. É quando o governante não publica lei no Diário Oficial, atos normativos do Legislativo. O resto, a questão do orçamento, porque não é só a questão orçamentária das pedaladas. Também o impeachment envolve uma regra que está na Constituição e na lei que representa, que é a improbidade administrativa. Pode haver improbidade administrativa sem crime. É pela omissão, como eu disse. E aí, outra pergunta que faço, que também circula nos bastidores, naqueles que defendem, que são contrários, né, que permeia toda essa discussão, essa crise política no país, que divide famílias, inclusive, é a seguinte: como fica a condição ética, moral, sem citar outras questões de valores, no próprio Congresso Nacional, como você citou o legislador? Se o legislador entender que, mesmo a presidente não tendo desviado nada para si, mas, de certa maneira, acabou permitindo que recursos fossem desviados da Petrobras. Então, como entender, como aceitar, por exemplo, que esse Congresso Nacional, onde tem grande parte, incluindo o presidente das duas casas, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, e uma série de outros parlamentares, que receberam dinheiro de empresas que superfaturaram contratos com a Petrobras, como é que esse mesmo pessoal vai votar para tirar o presidente do poder? Como é que fica essa situação? Isso é uma situação complexa, merece a nossa condenação, mas é uma tarefa da justiça. E eu fico muito feliz até nessa história de é golpe, não é golpe, com a decisão de ontem do Supremo. O ministro Lewandowski disse, e eu acho que ele tem razão, que depois do impeachment, se houver alguma acusação, foi golpe, não foi, submeta ao Supremo. O Supremo pode falar mesmo depois. Eu não acho absurdo isso, não. Eu tenho certeza que o Supremo vai dizer: não, nós não interferimos em decisões. Até porque, Robson, pela sistemática da Constituição e da lei que regulamenta o impeachment, quando existe crime doloso, não é o Senado que julga, é remetido para o Supremo Tribunal Federal. Então a Constituição separa crime de responsabilidade, que é negligência, que é imprudência, que é mergulhar a economia numa crise gerando desemprego, mesmo sem roubar. E crime é quando há um desvio, quando há outra modalidade de delito. Essa separação. Mas é claro que na verborragia, no marketing, é golpe, não é golpe. Bem, está caminhado o processo. Na sua opinião, é golpe ou não é golpe? Eu acho que não é golpe, de maneira nenhuma, está tudo legalizado. E se acharem que é golpe, por acaso passasse, eu não sei se vai passar. Eu não vou dizer que passou, eu não sei. Depende de voto, é uma casa política, né? E se passar, o PT, o próprio advogado-geral da União, poderão recorrer ao Supremo com essa tese e deixa o Supremo falar. O que a gente não pode é ficar com um lado só. É evidente que os ânimos estão acirrados, cada qual tem seu ponto de vista. Eu prefiro me limitar mais à letra da Constituição e da lei. A Constituição permite o impeachment, a Constituição permite o crime de responsabilidade sem ter dolo, sem ter desvio, sem ter corrupção. Permite, com uma forma de culpa, que é negligência, imprudência, omissão, imperícia, etc. Estamos conversando com o jornalista Ney Lopes de Souza, do PSD, a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff e membro do governo do estado do Rio Grande do Norte. Apoiador, na verdade, membro do PSD, que é o partido do governo do Rio Grande do Norte. Em seguida, vamos daqui a pouco conversar com o Fernando Lucena, do Partido dos Trabalhadores, ouvindo o outro lado da moeda. Você que está em casa nos acompanhando, manda sua mensagem com sua participação, que daqui a pouco a gente vai tentar fazer alguma pergunta. E a produção, por favor, me informe sobre tempo para que a gente faça de maneira igual para ambos. Ney Lopes de Souza, e com relação a esta saída do PT do governo de Robson Faria, qual é a sua avaliação, qual é a sua opinião
opinião e reflexo que pode dar a partir de tudo isso? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que a atitude do PT foi uma atitude correta politicamente. Quer dizer, houve uma discordância, o filho do governador, o governador passaram a apoiar uma tese contrária ao partido. Eu acho que o partido, eu não tenho crítica nenhuma a fazer. Como acho também que a reação do governador foi muito civilizada, lamentou e agradeceu o serviço prestado pelo PT. Eu acho que não há por que a gente estar na base de desaforo, de conflito, quando a coisa está sendo colocada de uma maneira civilizada. Houve uma discordância, claro que o PT não podia conviver num governo que vai apoiar uma tese que o partido é totalmente contra. E eles saíram com dignidade, não quero mais. E Robson agradeceu. Então, pode haver, na sua avaliação, está quase finalizando o nosso tempo, pode haver um problema maior gerado para Robson Faria e o próprio governo, porque no eventual governo Temer, se o impeachment passar, fica muito fortalecido aquele que foi o principal adversário político dele, que é o ex-ministro Henrique Alves. Como é que você avalia essa questão? Eu avalio da seguinte maneira: se passar o impeachment, eu não sei, eu não estou aqui pregando vai passar, eu não tenho bola de cristal, na verdade, não estou entrando nesse ponto. Mas se passar e Temer assumir, ele vai se preocupar com governabilidade, ele não vai se preocupar com amizade, com grupos, com PMDB, ele vai tentar fazer uma união nacional e ele não vai deixar governador de lado. Ele sabe que para ter uma união nacional, ele tem que estar sentado ao lado dele, os governadores brasileiros, só aqueles que não quiserem ir, mas os que atenderem o apelo, certamente irão buscar uma ação comum. Ney Lopes de Souza, muito obrigado pela sua participação e a emissão da sua opinião aqui no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com o vereador de Natal, Fernando Lucena, do Partido dos Trabalhadores, tratando sobre as mesmas questões. Até já.